E você que está em casa, esteja aí atento ao texto que é muito objetivo, mas que tem algumas lições para nós. Deuteronômio, capítulo 33, verso 29. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor, ó Pai, é quem ilumina o coração do ser humano, ó Deus, para te servir, para buscar instrução da tua palavra, para ser, ó Deus, diferença na geração em que o Senhor nos colocou. E nessa geração onde o Senhor nos colocou, ó Pai, nós estamos aqui numa igreja histórica da cidade de São Paulo, que tem uma relevância histórica importante, mas o Senhor tem nos permitido na nossa geração, aqui nesta igreja, ó Deus, servir ao Senhor neste local tão precioso. E aqui temos, ó Deus, o Conexão, e nós temos aqui irmãos e irmãs, ó Deus, neste momento reunidos, para buscar a direção do alto, ó Deus, para as lutas e desafios dessa semana. E a minha oração ao Senhor, ó Deus, humildemente, fala ao nosso coração. Quebranta-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, e que realmente, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração esteja cativo na Tua presença. Ainda te peço, meu Deus, humildemente, perdão pelos nossos pecados. Purifica-nos na Tua presença e abençoe-nos, ó Deus, na meditação da Tua palavra. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Você que está em casa, concentra aqui comigo. Não perca a atenção, não se desvie aí de absolutamente nada que não seja, não esteja focado em absolutamente nada que não seja esse tempo aqui de meditação na palavra de Deus. Esse é o Conexão. Nós estamos aí na Unida TV, estamos aqui no presencial aqui na Igreja Presbiteriana Unida também, e eu quero pensar com vocês nesse texto aqui sobre a seguinte temática: marcas do povo a quem Deus ama. Você certamente, acredito que você deve ter visto o cartaz falando do tema marcas do povo a quem Deus ama, e eu quero trabalhar aqui nesta ocasião, no dia de hoje, 3 marcas que eu vejo nesse texto que me chamam a atenção, e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre este ângulo, esta perspectiva: marcas do povo a quem Deus ama. Se você prestar atenção, nesse tema tem uma característica: povo a quem Deus ama. Se Deus ama um povo, esse povo vai manifestar algumas marcas. Sabe o que é marca? Alguma coisa que está ali em você. Talvez, e o desafio nosso nessa noite é resgatar essa marca, ver essa marca, perceber esta marca, para que possamos viver estas marcas de um povo a quem Deus ama. Que Deus nos ajude nessa missão que temos nessa noite. Porque esse texto, meus queridos irmãos, sem sombra de dúvida, é um dos textos que eu mais me delicio quando eu estudo ele, quando eu olho para o contexto, quando eu vejo essas palavras aqui. E por que me chama a atenção? Se você olhar do ponto de vista de localização, vamos começar por aqui, localização. Você vai perceber que essa frase que eu li com vocês, dita por Moisés, no contexto em que Moisés é o líder da nação de Israel, durante o período da peregrinação no deserto, no final dessa jornada, e aqui ele está descrevendo o discurso ou registrando aquilo que ele falou. Se você olhar do ponto de vista de localização do texto, você vai perceber uma coisa interessante: é a última frase, cronologicamente falando, de Moisés na Bíblia. Porque se você pega o capítulo 34, porque o livro de Deuteronômio não termina no 33, ele vai para o 34, o 34 já é uma narrativa da morte de Moisés. Em tese, não é Moisés que está descrevendo sua própria morte, né? Então, o 34 é uma narrativa da morte de Moisés. Mas, se você pega o capítulo 33, ele é lindo. O verso 29 é a última frase de Moisés aqui. É ele se despedindo do povo. E o contexto é muito bonito, porque nós temos aqui
um líder, um estadista, um homem de Deus, alguém de intimidade com o Senhor, alguém que foi um instrumento de libertação, alguém que teve vivências tremendas com o Altíssimo, alguém que Deus usou para escrever o Pentateuco. É ele o autor do Pentateuco, é ele que é esse instrumento que Deus usa para escrever o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele falou muita coisa. Agora, o capítulo 33 de Deuteronômio descreve para nós que todas as tribos de Israel estão diante de Moisés. Moisés recebeu uma informação da parte de Deus, que ele não atravessaria o Jordão, que ele não entraria na terra prometida por uma série de fatores que aconteceram ao longo da jornada, mas principalmente por soberania de Deus. Moisés então reúne as 12 tribos, e eu imagino que é uma das lindas visões da história da humanidade. As 12 tribos libertas, depois do período do deserto, um período de mudanças na própria mentalidade da nação. Eles estão agora diante de um novo momento, que eles vão entrar pela terra prometida, e há anseio, há dúvidas, há promessas de Deus, mas há medo, porque a terra prometida, Canaã, estava ocupada por gigantes. Moisés reúne as 12 tribos diante dele, ele vai se despedir das tribos, e ele vai falar a cada uma das tribos. Ele vai falar para uma tribo específica, para outra tribo específica. Ele está falando como líder, se despedindo, orientando, dando últimas orientações. Mas o verso 29, meus irmãos, o verso 29, ele está falando para todo mundo, e o que ele fala é muito bonito. E aí eu quero começar a pensar com você. Esse mesmo Moisés que tem essas experiências lindas, que é o autor do Pentateuco, é o mesmo Moisés que recebeu uma negativa de Deus de entrar na terra prometida. É o mesmo Moisés que experimentou a dureza de um povo de coração duro. É o mesmo Moisés que, vez ou outra, enfrentou rebeliões, enfrentou a rebeldia, enfrentou um monte de desafios na liderança do povo, que para qualquer ser humano, e era um fardo pesado liderar aquele povo, para qualquer ser humano normal, traria um coração extremamente amargurado. Poderia ser assim. E aliás, eu não sei se vocês já estudaram a história da humanidade, eu gosto de estudar a história da humanidade. Geralmente as últimas frases de um sujeito, de uma pessoa, de um homem ou uma mulher nessa existência, geralmente revelam o que vai no coração. Se aqui tivéssemos um líder de coração machucado, amargurado, cheio de rancores, cheio de coisa mal resolvida, cheio de tristeza, inclusive, por exemplo, a tristeza de dizer o seguinte: poxa, eu caminhei com esse povo esse tempo todo, participei de toda essa história, agora eu não vou entrar na terra prometida. Se houvesse mágoa no coração dele, já viram aquela expressão que às vezes sai pelo canto da boca? Mas o versículo bíblico diz, né? A boca fala do que está cheio o coração. Olha do que está cheio o coração de Moisés. É a última frase, cronologicamente falando, de Moisés na história. Porque depois disso aqui, o texto mesmo diz para nós, é a morte. Ele é recolhido. E aí Moisés vira para a nação e vai dizer assim: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Uma frase repleta de significado, de um coração que tinha aprendido a andar com Deus. Mas mais do que isso, sabia que aquele povo, e sabia que ele próprio era amado por Deus. Marcas do povo a quem Deus ama. E a primeira marca que eu gostaria de compartilhar com vocês é a felicidade. Primeira marca que eu quero dizer para vocês, muito salta aos nossos olhos, né? Objetiva, é a felicidade. Porque Moisés começa dizendo assim: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? E eu gostaria então de argumentar sobre essa frase de Moisés, quando ele está na sua conclusão do seu discurso, e ele termina dizendo, e ele inicia a sua frase final com essa sentença: feliz és tu,
ó Israel, quem é como tu? Eu gosto de perguntas retóricas. Porque uma pergunta retórica é uma pergunta que a resposta já está implícita nela. E se você prestar atenção em toda a história da nação de Israel, o que Moisés está fazendo aqui é fazendo uma pergunta retórica, porque a resposta já está implícita. Ele diz assim, feliz és tu, Israel, quem é como tu? E ele vai dizer lá a própria resposta, mas se eu pudesse inverter aqui para a gente entender essa pergunta, ou essa colocação de Moisés, ele estaria dizendo mais ou menos o seguinte: ei Israel, vejam o que Deus fez por vocês, diante do que Deus fez por vocês, tem como não ser feliz? Tem como não ter o coração cheio de alegria e felicidade por causa desse Deus? Porque ele pergunta assim, quem é como tu? É como se ele estivesse perguntando, ei Israel, quem tem o Deus que vocês têm? Meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos irmãos que estão aí acompanhando de casa. Quando eu paro para pensar em quem é meu Deus, quando eu raciocino quem é meu Deus, quando eu analiso quem é o meu Deus, quando eu de fato ponho na mesa os elementos de quem é o meu Deus, descritos na Escritura, e vejo esse Deus se movendo em favor de mim e do seu povo, o resultado, naturalmente, é a felicidade. E, ao meu ver, quando Moisés está se dirigindo àquele povo, e quando ele faz essa pergunta, feliz és tu, Israel, quem é como tu? Meus irmãos, inevitavelmente vem ao meu coração, e aí é inferência, eu não tenho como provar isso, mas vem ao meu coração a possibilidade de que Moisés aqui nesse momento estivesse se lembrando do favor de Deus em detalhes. E se você parar para ver o favor de Deus em detalhes, você vai pegar a história aqui do Êxodo, e você vai ver um Deus que no frio, ele era como coluna de fogo para que o povo fosse protegido. No calor, ou durante o dia, durante a travessia, esse próprio Deus se manifestava como sombra. As roupas dos peregrinos, a roupa do povo que saiu ali do cativeiro do Egito, sob mão poderosa de Deus, a roupa não se desgastou, as sandálias dos pés não se desgastaram ao longo da travessia. Deus forneceu alimento, codornizes, maná, e tudo isso, eu fico vendo Moisés. Quando o povo estava com sede, Deus mandou água. Quando a água estava amarga, Deus fez com que as águas ficassem doces. Ou seja, o tempo inteiro Deus cuidou. Mais do que isso, usa Moisés para contar toda a história da criação de Adão, de Eva, dos pais. E Moisés, ao meu ver, irmãos, está com isso em mente. Ele está vendo o cuidado de Deus. E quando ele olha para o cuidado de Deus, quando ele olha para a história da redenção, quando ele olha para o agir de Deus, o resultado, inevitável, racionalmente falando, é felicidade. Nós vivemos em um contexto, nos nossos dias, que nós somos extremamente, na nossa geração, imediatistas. E nós, por imediatismo, nós pautamos a nossa felicidade em coisas imediatas. É aquela coisa que está muito daquele momento, a gente tem hora, nós algumas vezes parecemos crianças querendo aquelas coisas imediatas, porque aquilo é que vai me dar felicidade. E geralmente, eu não sei se você já passou por isso, alguma coisa que a gente almeja que traz felicidade. Poxa, se eu tiver aquilo vai me dar felicidade. E geralmente varia de muitas coisas, sejam de coisas de propriedade, seja de conquista, seja de títulos, sejam de um monte de coisa. Você pega e fala assim, se eu tivesse aquilo, eu teria felicidade. Aí você vai conquistar aquilo e de repente o que acontece? O seu coração, extremamente ganancioso, não se satisfaz e ele quer outra coisa para ser feliz. É assim que nós vivemos nossos dias. Eu me lembro que eu tinha, isso é da minha geração, né? Porque eu tenho estudado gerações, essa questão geracional, e me parece, a gente tem chegado a essa conclusão, que essa geração de agora é uma geração que não é tão assim, apaixonada, dada
almeja, por exemplo, ter posse de veículo. Na minha geração, eu não sei aqui o reverendo Roster, meu sonho era ter meu carro. Para mim era um sinal de liberdade. E eu falava assim, quando eu tiver meu carrinho comprado com meu dinheiro, minha chave, meu automóvel, meu primeiro automóvel, quando eu tiver, eu vou ser feliz, porque eu vou ter conquistado uma coisa que eu sempre quis desde que eu era criança. Tem um monte de coisa em volta, sabe, a família que não tinha carro, o sonho de ter um carro, assim, a família não tinha carro, a família tinha carro, não sei se minha mãe está vendo essa pregação, mas eu vou revelar isso aqui, né? A família tinha carro velho, né? Os carros velhos, e o meu sonho era ter um carrinho melhor. Formei, seminário, aquela dificuldade da minha época também. Depois do segundo ano é que eu consegui comprar o meu primeiro veículo. Duas coisas aconteceram. Primeiro, quando eu entrei no carro, eu falei assim, gente, meu carro, esse é meu. Na hora que o cara me entregou, é seu. Pá. Primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o carro, bati ele. Na primeira ré que eu dei, tinha um container, Patrícia está aqui para não deixar eu, né? Tinha um container atrás, eu fui dando ré, falei, cabe mais um pouquinho mais um pouquinho de ré, pum! Pensa na tristeza imediata que já veio com a batida, né? Mas antes dessa ré e dessa batida, quando eu entrei no carro, eu falei assim, poxa, qual vai ser a sensação de felicidade de conquistar uma coisa que eu almejei há tanto tempo? Eu lembro direitinho do meu coração, irmãos. Eu entrei no carro, era meu carro, e o pensamento que o meu coração gerou na minha mente foi, daqui uns dias você vai ter o melhor. E eu me assustei de perceber como o meu coração produziu de maneira tão natural essa ambição. Nós somos assim. E muitas vezes nós andamos infelizes, porque estamos nos deixando levar por anseios extremamente imediatistas e egoístas do nosso coração, que diz que a sua felicidade está ali, em ter dinheiro, em ter diploma, em ter aquilo que o outro não tem, em buscar algo que você ainda não tem, e nós ficamos nesse ciclo infinito e o nosso coração como um buraco negro que só quer mais e mais e nunca se satisfaz. Nós nunca encontramos verdadeira felicidade. Aí vem Moisés, ele vai se despedir, e quando ele vai escolher a primeira palavra dessa conclusão da sua saga, ele vai ver Deus agindo na vida dele, e não tem outra palavra a não ser: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Porque Deus te ama, Ele tem cuidado de você. E se Deus tem cuidado de você, e se você para pensar isso, e aí eu penso muito, só para concluir esse meu argumento, que felicidade para nós cristãos não pode ser diminuída pelo sentimentalismo. Nossa felicidade, ela é conceitual, ela é existencial, ela é relacional, ou seja, ela é fruto de um relacionamento com Deus. E quando eu me relaciono com Deus e eu vejo Deus na minha vida, inevitavelmente, assim como Moisés, não vai ter como eu escapulir. Eu vou dizer: feliz é a minha família, porque Deus tem cuidado dela. Feliz sou eu, porque Deus tem cuidado de mim. Feliz são os meus filhos, porque Deus é o Deus da vida deles. E aí, né, quantos de fato não podem dizer isso? Eu sou feliz. E você pode dizer nessa noite, você de casa pode dizer nessa noite que você é feliz, porque você tem um verdadeiro Deus cuidando da sua história, da sua casa e da sua vida. Quantos estão aí presos em cegueiras, presos em coisas que não são o verdadeiro Deus, e realmente são infelizes, porque aquilo que não vem de Deus nunca traz verdadeira felicidade. Moisés entendeu, e essa é uma marca do povo a quem Deus ama: se eu sei que Deus me ama, eu vou ser feliz. Essa é a primeira característica. A segunda característica que eu quero compartilhar com vocês, nesse texto, segue no argumento de Moisés. Se a primeira é a felicidade, a alegria, a segunda é a proteção. Olha o que Moisés diz na sequência do seu argumento. Ele diz assim: feliz és tu, Israel, quem é como tu? Aí ele prossegue e diz: povo salvo. Olha que palavra bonita de falar, olha que palavra poderosa. Povo salvo pelo Senhor.
Então ele diz que é um povo que é salvo e que tem um Salvador. Mas ele prossegue e diz assim: escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Segunda característica que eu quero deixar com vocês aqui: marcas do povo a quem Deus ama. Você está em casa e quiser anotar, a primeira marca foi a felicidade, a segunda marca é a proteção. Moisés, ele vai falar sobre salvação. Eu acredito que Moisés aqui tem noção de que existe salvação no sentido não apenas de proteção para aquele povo, no sentido físico das demandas e desafios que eles estavam vivenciando, porque eles mesmos vivenciaram durante o período de peregrinação muito livramento da parte de Deus, do ponto de vista físico, do ponto de vista de livramento, do ponto de vista de cuidado. Vede a história das serpentes. Vede o tanto de situações que eles enfrentaram no deserto. Ele está falando do ponto de vista físico? Sim, com certeza. Mas eu não consigo deixar de pensar que Moisés tem noção da eternidade. E aí a coisa ganha uma profundidade. Porque Moisés, no seu discurso de despedida, ele está dizendo o seguinte: eu sou feliz, porque Deus me protege, tanto fisicamente em muitas situações, mas a minha alma está protegida pelo Senhor. O Senhor me salvou e Ele me protege. E aí, ele usa dois exemplos que eu penso são fantásticas aqui dentro do contexto de Moisés. Porque Moisés vai dizer o seguinte: escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Veja bem, eu comentei aqui, e é fato que a nação de Israel estava deixando uma identidade para assumir outra, e o tempo do deserto trabalhou essa característica de mudança de mentalidade, de postura, de uma nova identidade, de uma transformação. E a gente vê o período do êxodo, o período do deserto, muito claro isso. Que mentalidade de uma para outra aconteceu? Mentalidade de escravos que eles tinham, uma mentalidade servil ao extremo, para uma mentalidade de um povo que precisava ser guerreiro, porque ia entrar numa terra que estava ocupada por gigantes, por povos, por gente que era violenta. E aí você percebe uma coisa: ao longo dos 40 anos de deserto, aquele povo passou a ter uma nova característica, e entre essa nova característica, uma nova realidade, você percebe que eles precisaram começar, entre outras coisas, a montar exércitos, a precisar se preparar para, caso fosse necessário, entrar em peleja, entrar em batalha. A terra era ocupada. E eu fico imaginando, aqui nas minhas inferências do texto, evidentemente, mas tendo aqui alguns elementos do próprio livro de Êxodo, do próprio livro de Deuteronômio, que alguma coisa começa a acontecer. E o que começa a acontecer é que os jovens que chegam, e eles estão ali, porque muita gente fica pelo deserto, a gente sabe dessa parte também, vem uma nova geração, e eu fico imaginando que eles são instruídos a construir escudo. Aqueles dias, batalhas, guerras, elas precisavam ser corpo a corpo, não tinha tecnologia, não tinha drone, não tinha satélite, era no corpo a corpo mesmo, era dominação territorial, e eles precisavam tanto defender as famílias deles, quanto se defenderem, e o conceito de batalha naqueles dias se envolvia pelo menos duas coisas além da armadura, que era ter um escudo e ter uma espada. Tanto é assim que o que aparece no discurso de despedida de Moisés? Essas duas palavras, escudo e espada. Provavelmente, inferência. Moisés passou e viu o pessoal lá, os jovens, a tribo de Judá, os leõezinhos, fazendo escudo, treinando entre eles com espada e escudo, e eles ali já criando um novo perfil, uma nova característica. Viu lá o pessoal trabalhando, criando espadas, afiando espadas, fazendo escudos, preparando o exército de Israel para que depois viriam ser os valentes, mas para ir para aquela terra. Aí vem Moisés na sua última frase e diz assim: então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quem é o nosso escudo? É Deus. Sabe quem é a nossa espada? É Deus.
Ele é o escudo que nos socorre. Ele é a espada que nos dá vitória. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não confie na sua força humana, tanto para a sua proteção do dia a dia, quanto para a sua vitória do dia a dia. Confie na proteção e na vitória que vem do alto. Sabe que isso é magnífico? Porque eu gosto dessa expressão de Moisés. Para mim há uma sabedoria de maturidade de vida de servo de Deus em Moisés, porque há um analogismo aqui que eu quero, há uma comparação que eu quero fazer aqui. Escudos humanos podem ser destruídos, espadas humanas podem falhar, podem o braço ser curto, pode te deixar na hora do perigo. Mas Moisés diz o seguinte: o Senhor é o teu escudo. E aí minha pergunta para você é: se Deus é o escudo de Israel, a pergunta é: quem pode vazar esse escudo? Sabe qual é a resposta? Pergunta retórica: nada. Se Deus é a espada, a pergunta que eu faço é: quando essa espada vem, quem é que pode resistir? Quem é que pode segurar? Quem é que pode contender contra essa espada? E na verdade o que Moisés está fazendo aqui, ao meu ver, é dizendo o seguinte: Israel, lembre-se que a proteção de vocês vem do Senhor. Ele vai proteger a alma de vocês, isso é o mais importante, mas Ele vai proteger vocês nessa jornada que vocês têm pela frente, porque Ele é o escudo e Ele é a espada. Ele está empenhado em proteger vocês. Eu gosto muito de pensar sobre essa questão, porque nós, vez ou outra, na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, e é por isso que eu gosto desse sermão, nessa temática que diz, marcas do povo a quem Deus ama. Para mim, uma marca do povo a quem Deus ama é proteção, no sentido de que eu preciso entender que essa é uma marca que Deus coloca sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, você de casa, é protegido por Deus. Isso é maravilhoso. E o que acontece nos dias de hoje, fazendo mais uma vez uma comparação, é quantas pessoas se sentem inseguras, quantas pessoas têm medo da morte, quantas pessoas têm medo deste mundo, quantas pessoas têm medo do inimigo das nossas almas, quantas pessoas têm medo, e o medo é uma realidade da vida. Eu talvez já tenha contado essa história em algum lugar por aqui, porque está lá na 7 list de histórias do reverendo Alexandre, que ele sempre conta. Então todo pastor tem um 7 list de histórias que ele sempre conta. Essa minha história é da minha adolescência, de quando eu descobri um medo muito forte no meu coração, e uma insegurança que esse medo causava, e era o medo de ir para o inferno. Eu estava na igreja, eu estava nos cultos, eu era um adolescente que participava das atividades da igreja, eu era um adolescente que participava das reuniões de oração, eu já dirigia algumas liturgias de reuniões de oração, eu já tinha uma liderança na igreja, eu já tinha ali alguns sonhos de ministério que começavam a semear e brotar no meu coração muito timidamente, mas nesse mesmo coração tinha um sentimento que era extremamente angustiante, e o medo, e o sentimento era um medo terrível de ir para o inferno. Aquilo me dava um pavor, e ainda para piorar, meus irmãos, vez ou outra tinha sonho com a volta de Jesus. E sonho com a volta de Jesus era aquele sonho assim, Jesus voltando e eu ficando para trás, e eu acordava desesperado, assim, meu Deus. E aquilo cresceu na minha adolescência, ao ponto de estar às vezes na igreja, de ir para os eventos com os meus amigos, de ir em acampamentos, de viver a vida comum da minha adolescência e falar assim, gente, isso era de mim para comigo mesmo diante de Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu morrer hoje. Eu realmente não sei. Aquilo me dava um pavor, um medo do inferno. Pois um belo dia,
numa igreja pequenininha lá do interior de Goiás, da cidade de Anápolis, Igreja Presbiteriana Bom Pastor. Irmãos, eu não lembro quem era o pregador. Eu não lembro se era um culto ordinário, sabe? De cultos que acontecem normalmente, mais um culto. Eu sei que eu estava lá. E aí sempre tem uma lição que eu carrego disso. Nunca falte aos cultos. Nunca perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nunca saia para beber água na hora da palavra de Deus. Porque às vezes na hora que você sai para beber água, é aquela palavra que ia trazer uma resposta à angústia do seu coração. Você foi lá e perdeu, quando voltou estava todo mundo quebrantado. Você falou assim, mas o que aconteceu aqui? Oi? Eu saí para beber água, o que aconteceu? Não perca a oportunidade do que Deus pode fazer na sua vida. Eu não lembro o contexto, mas eu lembro do meu coração. E eu lembro do pregador falar naquela noite. Talvez aqui alguém tenha no coração algum medo terrível que te aflige a alma. Ele estava expondo a Escritura, expondo o amor de Jesus, expondo salvação em Jesus Cristo. E eu lembro que quando ele falou de aflição no coração, eu lembrei que eu tinha uma aflição e aquele negócio me incomodava muito. E incomodava ao ponto de eu olhar para dentro de mim e ver aquele medo do inferno dentro de mim. E naqueles dias, naquele tempo, anos 90, tá? Então, 2 décadas atrás, ao final da pregação, numa igreja presbiteriana lá de Anápolis, ele falou assim, se alguém aqui tem uma angústia que aflige a alma e quer libertação em Jesus Cristo, certeza da paz de Deus no coração, vem aqui na frente. Eu era um adolescente. E naquele contexto ali, eu entendi que aquilo poderia ser algo especial na minha vida. Eu acabei aceitando aquele desafio. Fui lá na frente. E eu lembro da oração mais ou menos, muito rapidamente, assim, alguns flashes, porque isso faz muito tempo, eu era muito novinho. Eu lembro de falar assim, Senhor, liberta esses corações e tal. Tinha outras pessoas lá, mas foi feito, foi pregado, foi orado. E eu lembro, irmãos, do caminho de volta da igreja até minha casa. E eu nunca esqueço desse dia. Porque eu lembro de olhar para o meu coração. E eu lembro que no meu coração tinha um sentimento terrível de insegurança que tinha lá dentro. Eu lembro que no meu coração havia uma dor terrível lá dentro, que era a dor de um medo de morrer a qualquer momento e de ir parar no inferno, porque eu não tinha certeza da minha salvação. Quando eu saí daquele culto, depois de ouvir a mensagem do Evangelho que dizia que Jesus é aquele que traz verdadeira segurança, eu lembro de voltar para minha casa procurando, sabe, os meus amigos conversando, e eu assim, reflexivo, olhando assim para o meu coração, não estava olhando para nada, porque eu estava olhando para os sentimentos do meu coração. Meus amigos, minhas amigas da Igreja Presbiteriana Unida, a insegurança, o medo do inferno, o medo não estava mais lá. Essa história aconteceu quando eu era adolescente. Eu tenho hoje 42 para 43 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje, diante de vocês. O medo da perdição, a insegurança, nunca mais voltou ao meu coração. Eu estou querendo dizer para você essa característica, porque talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite, em alguma medida, se sinta inseguro. Em alguma medida dentro de você, algo desse mundo que nos traz o tempo inteiro insegurança, impacta você. Eu gosto de olhar para Moisés no seu discurso de despedida, ele está certo de que ele é salvo pelo Senhor, mas não somente ele, o povo que ali está é salvo pelo Senhor, porque é um escudo que ninguém pode penetrar. Ninguém te tira das mãos de Deus. É uma espada que ninguém pode resistir. O inimigo da sua alma não tem poder de vencer o Deus que morreu por você lá na cruz do Calvário. Você está seguro, você está protegido. Que Deus te abençoe nesse verdadeiro entendimento que você tem a segurança da salvação e da história de um servo de Deus ou da comunhão de um verdadeiro servo de Deus na sua vida. Marcas do povo a quem Deus ama. Eu sou seguro, eu sou protegido. Você é seguro, você é protegido. A última marca, para a gente poder finalizar essa reflexão de hoje, encontra-se no final do texto. E então, a última frase de Moisés.
ele diz assim, assim, viu? Ele diz assim, assim, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Moisés, ele fala da felicidade, Moisés ele fala da proteção, mas como um estadista, ele vai olhar para o futuro, e eu penso que estadistas têm essa característica de serem visionários. Eu acredito que Moisés era um visionário, não só pelo agir de Deus na vida dele, mas também porque, humanamente falando, ele consegue olhar e contemplar algumas coisas. Ele tinha visto a terra prometida. Ele tinha tido notícias de que aquela terra era ocupada por gente terrível, gigantes. Mas a última frase de Moisés é olhando para o futuro, e aqui eu quero deixar com vocês a última marca nesse texto que eu vejo, porque são várias marcas do povo a quem Deus ama, mas a última marca que eu vejo nesse texto é o triunfo. Eu diria, o verdadeiro triunfo. Porque Moisés olha para aquela terra ocupada, terra prometida, ocupada por gente violenta, mas tem uma característica interessante naquela terra, dentre várias interessantes, que a gente vê estudando o Pentateuco. Aquele povo que estava em Canaã, ou seja, vários povos que ali estavam em Canaã, tinham uma característica em comum dos vários povos. Todos eles eram politeístas. Todos eles tinham altares consagrados a falsos deuses, e não eram poucos altares não, eram muitos altares. A lista de deuses de Canaã é gigantesca, é Baal, Baalins, Astarote, Moloque, e põe deuses nessa lista aí, porque os Baals tinham vários tipos de Baal, então é divindade bastante. É muita gente cativa diante de escravidão de falsos deuses. Esse povo está preparado para defender sua terra e confiando nos seus deuses, como era característico, e a gente sabe disso, inclusive vendo lá o texto que a gente vê lá na frente, de Reis, quando a gente vê o profeta Elias contra os profetas de Baal. Esse povo queria defender os seus deuses. Mas Moisés, de maneira muito sábia, confiante, ele olha para o futuro e diz, então, os teus inimigos te serão sujeitos, e vocês pisarão seus altos. Ele está dizendo assim, mais ou menos em outras palavras, aonde tem altar consagrado a falsos deuses, o Senhor está dando essa terra para vocês. Falsos altares, altares a deuses falsos, serão destruídos, porque o Deus verdadeiro está indo à frente de vocês para dar a vitória a vocês. E a gente tem lindas histórias, a própria história que eu citei aqui de Elias contra os profetas de Baal, você tem as muralhas de Jericó, você tem N histórias que mostram Deus, as batalhas ali no período da monarquia de Israel, Deus sempre mostrando a sua grandeza. Tem um que eu acho lindo, está lá em Samuel, que é quando a Arca da Aliança é levada para o templo de Dagon. É uma das histórias que eu acho mais lindas, porque o templo de Dagon lá, a estátua cai lá, a cabeça da estátua cai, e o pessoal fica sem entender, até que ele chega à conclusão, olha, o Deus Yahvé está dando uma surra aqui no nosso Deus Dagon, tira a Arca da Aliança daqui. Isso aqui é uma linguagem alexandrina, tá bom? Então, resumindo aqui. Antes de tudo isso acontecer, meus irmãos, Moisés antevê e diz, aonde tem altar a falso Deus, Deus está dando a vitória ao seu povo. Então, as marcas do povo a quem Deus ama, para mim, e não é triunfalismo, mas é verdadeiro triunfo diante das adversidades, dos inimigos, dos ídolos e dos falsos deuses deste mundo. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um contexto hoje em dia de muita idolatria, de muitos falsos deuses. E nós precisamos lembrar, e eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito desse texto visionário de Moisés, porque eu sempre me lembro, olhando para a Escritura, que Deus tem prazer em desmascarar e destruir um falso Deus. Aonde tem altar no teu coração,
eu quero dizer para você que nessa noite, que Jesus Cristo triunfará sobre os falsos deuses. E para mim a visão de Moisés, ela se amplia, talvez até para além daquilo que ele conseguia ver naquele momento, porque a gente tem a história da redenção. E quando Moisés diz assim, os seus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos, eu não consigo não ter em mente Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, vencendo o inimigo das nossas almas, que é chamado de último inimigo, que é a morte, mas ao mesmo tempo pisando na cabeça da serpente, que também é nosso inimigo, e vencendo a verdadeira vitória. E aí lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai pegar e dizer assim, as provas daqueles que são amados por Jesus, e ele diz lá que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Marcas do povo a quem Deus ama. A última marca que eu gostaria que você gravasse no seu coração, e Moisés anteviu isso antes de ter a história. Ele disse o seguinte, olha, nós, mesmo em meio a esse mundo tenebroso, temos um Deus que batalha por nós, e nós seremos mais que vencedores. Eu quero concluir essa reflexão com vocês, dizendo para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, vez ou outra, nesse mundo que nós estamos vivenciando, nós enfrentamos dissabores, tristezas. Talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite esteja passando por um dissabor terrível na sua alma, alguma tristeza que te acomete, alguma situação que chega sem avisar e que traz naquele momento dor, a sensação de parece que as coisas estão fora do controle, sensação até mesmo de derrota. Mas eu gosto de olhar para a Escritura e quero deixar com você a Escritura justamente nessa noite para lembrar a você, para nos lembrar, para me lembrar também que nós temos um Redentor que venceu a morte e que a Escritura nos afirma que absolutamente nada pode nos separar do seu grande amor, e porque Ele nos ama com amor ágape, amor perfeito, amor manifesto na cruz do Calvário, eu quero lembrar você que em Jesus, e isso é importante, não vitóriazinhas de coisas mesquinhas, mas a vitória das vitórias, que é a vitória da redenção da nossa alma, em Cristo, eu e você somos mais que vencedores, e esta é uma marca que ninguém pode tirar de nós. Fomos selados pelo Espírito Santo, portanto, somos felizes, somos protegidos e seguros, e em Cristo somos mais que vencedores. Eu gosto de Moisés olhando para o futuro, e eu desafio você a também olhar para o seu futuro, e sabe o que você deve ver no seu futuro? Aquele glorioso encontro com Jesus, quando Ele vai dizer para você, vinde, bendito de meu Pai, para a glória preparada para a gente que me amou, assim como você tem me amado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.